Olá! Esse ano, no dia 1º de janeiro, eu decidi concluir a criação do meu segundo livro, que eu vim lançar. E ele ainda está no processo de desenvolvimento. Eu fiz umas cópias dele impresso para a gente ver como é que ficaria. É o Omniconhecimento Xamânico, o Despertar da Omniconsciência. E ele é um livro que está muito legal, muito mesmo. Ele traz uma conexão muito profunda, né, com o nosso estado de presença. Fala bastante sobre esse olhar do xamanismo para essa jornada, o que é a omniconsciência, a conexão dos elementos da natureza, os animais de poder, os guias espirituais, sobre os ritmos da Terra e os ciclos cósmicos, instrumentos de poder, estados expandidos de consciência. São 12 capítulos de muito conhecimento e algo que é muito legal mesmo. E eu estou com a ideia de começar a ler um pouquinho dele a cada vídeo. Eu acho que vai ser muito legal poder transmitir isso para vocês um pouquinho, né? Então eu vou fazer isso começando agora. O capítulo 1, o que é omniconsciência. Isso é muito interessante. Antes de qualquer definição, permita-se sentir. Talvez você já tenha vivido um momento em que o tempo parece se dissolver. Um instante simples que, imperceptível, em que o mundo ao seu redor perdeu a importância e tudo o que existia era apenas a experiência do agora. Pode ter sido observando um pôr do sol, quando a luz dourada envolvia o horizonte, ou um encontro profundo de olhares, onde nenhuma palavra foi necessária. Este momento, embora breve, carrega algo em comum. Eles nos retiram da fragmentação do cotidiano. Olha que interessante isso. A fragmentação cotidiana. A fragmentação cotidiana justamente é quando a gente sai da presença e tudo que está ao nosso redor nos consome. A gente fica tão perdido neste movimento, né, do dia a dia, com tem que resolver isso, tem que fazer aquilo outro, para que a gente sai do nosso centro do ser. Então, quando a gente entra nesse estado, naquele momento onde, bum, algo acontece, às vezes realmente é tendo conexão com uma paisagem incrível, às vezes é até no seu próprio trabalho, é algo que você gosta de fazer, muitas vezes são trabalhos que não são os trabalhos da vida, né? Mas que deveriam ser, mas algo que a pessoa faz por hobby, porque aquilo preenche o coração dela. Ela se desliga completamente de tudo e só vive aquele momento. Esses instantes são portas silenciosas que se abrem para aquilo que chamamos de omniconsciência. O termo omni vem do latim e significa tudo, totalidade. A omniconsciência é, portanto, a percepção ampliada de que a vida não acontece de forma separada. É o reconhecimento de que tudo está interligado por o campo vivo de consciência, onde cada ser, cada emoção e cada movimento fazem parte de uma grande teia de existência. As pessoas têm muita dificuldade de compreender que a gente, consciência, somos parte da consciência universal, da consciência do todo. Quando você está conectado a isso, você se torna um espelho para que as outras pessoas olhem para você e percebam que elas também podem ser assim. Conscientes, presentes, manifestando aquilo, tudo que tem que manifestar na vida com leveza. Não se trata de um conceito distante ou inacessível. A omniconsciência não pertence a um grupo específico, nem exige dons especiais. Ela está disponível a todos porque faz parte da própria estrutura da vida. O que muda não é a existência deste campo, mas o nosso nível de percepção sobre ele. Entende que
O estado de atenção faz com que a gente consiga observar. Nesse livro eu tenho muito falando sobre isso, sobre a presença da respiração, de você silenciar a mente, alguns rituais que são muito necessários para isso. Quando acessamos esse estado, começamos a compreender que não somos observadores isolados do mundo, mas participantes ativos de um sistema consciente. Cada pensamento gera uma frequência, cada emoção emana um movimento. Cada escolha reverbera para além de nós mesmos. Respirar, por exemplo, deixa de ser apenas um ato automático. Passa a ser uma troca contínua entre você e o universo. Você já parou para pensar nisso? Que quando você respira, você está trazendo a totalidade para dentro de você. O ar que está em todos os lugares. E você devolve para o campo a tua expiração, a tua respiração, né? Trazendo toda essa conexão e essa consciência. Ao expirar, você percebe, você recebe. Ao expirar, você oferece. Por isso tem uma vez eu vi um rapaz falando sobre essa questão da respiração. E quando você respira contando até 5, e você expira, por um longo tempo, por um tempo maior do que os 5 segundos que você inspirou, você está mostrando para o campo, para o universo, que você tem abundância em você. Porque você pegou 5 e devolveu 10. É interessante isso, né? Você tirou do campo apenas aquilo que era necessário para você, mas devolveu para o campo muito mais do que aquilo que você retirou dele na sua expiração. Pensa nisso, é muito legal. Ao expirar, você oferece, assim como a respiração, toda a vida. Voltando. Assim como a respiração, toda a vida funciona em ciclos de troca, equilíbrio e interdependência, desculpa. Essa percepção transforma profundamente a forma como nos relacionamos com o mundo. Emoções como alegria, amor, medo ou tristeza deixam de ser apenas experiências internas e passam a ser compreendidas como estados que influenciam o campo ao nosso redor. Cara, isso é muito forte, porque a gente tem que entender que todas as emoções não ficam dentro de nós. A gente emana essa energia para o campo. Então, é uma forma que o sistema tem de trazer o controle para a humanidade, implantando o medo. E faz com que muitas pessoas vibrem no medo. E esse medo se torna uma frequência muito presente no campo. E todas as pessoas começam a acessar esse campo de frequência do medo. Então, quanto mais você, no seu estado de presença, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas intenções, nas suas falas, você emanar as frequências de amor, de compaixão, de alegria, de presença real da tua luz e da tua frequência divina, você vai estar alimentando este campo frequencial. E muitas pessoas podem acessar ele. Entende que a sua luz não fica só em você. E nem só ao seu redor. Ela vai para um campo de frequência que a gente tem essa consciência que temos um campo, que é o campo quântico, que é uma teia de energia por onde todas as frequências passam. Quando a gente emana essa energia para o campo, essa frequência entra numa frequência, num desses acessos, né, dessas ondas vibracionais, e muitas pessoas conseguem acessar isso, alimentando essa energia que vai crescer, crescer, e cada vez mais o amor, a alegria, vai ser uma frequência de maior predominância no campo. Precisamos inverter esta polaridade que temos. Muito medo sendo jogado, muita confusão sendo jogada, muito acelero sendo jogado. Trazer a calma, a percepção, o amor, a paz e jogar isso para o campo. É uma forma muito ampla de você comunicar com o campo. Um sorriso sincero pode alterar o dia de alguém. Um gesto de presença pode curar mais do que palavras.
Pequenas ações carregam impactos que muitas vezes não conseguimos mensurar. A omniconsciência nos ensina que nada é neutro, tudo comunica, tudo vibra. Dentro das tradições ancestrais, especialmente no xamanismo, essa compreensão sempre esteve presente. Os xamãs reconhecem que caminham entre dimensões, o mundo invisível e o mundo visível, o cotidiano e o sagrado. Para eles, a consciência não está restrita à mente humana, mas permeia toda a natureza, os rios, as árvores, as montanhas, os animais, os ventos e as estrelas. Tudo é parte da consciência. Tudo é uma consciência sendo manifestada ali. Um fragmento da consciência universal manifestado em uma árvore. Ritos, cantos, instrumentos cerimoniais não surgiram como práticas simbólicas vazias. São tecnologias ancestrais de acesso à consciência ampliada. Sons do tambor, por exemplo, não é apenas ritmo, é pulsação. Ele espelha os batimentos do coração da terra e conduz a mente a um estado de escuta profunda, onde o pensamento linear se aquieta e a percepção se expande. Através do tambor, nas terapias que eu aplico, da terapia ancestral, que é a terapia vibracional, o tambor é uma das principais ferramentas que eu utilizo, porque ele leva as pessoas para um estado de presença muito profundo, porque a gente consegue alinhar muito as frequências do coração, ativando ela através do tambor. Então, e é um instrumento ancestral muito, muito antigo, milenar. E nesse estado, né, dessa percepção que se expande, algo essencial acontece. A separação começa a se dissolver. O indivíduo deixa de se perceber como um eu isolado e passa a sentir-se parte de um organismo maior. Conexões antes invisíveis se revelam, padrões ganham sentidos, histórias pessoais são compreendidas como fragmentos de um caminho maior de aprendizado e integração. As plantas sagradas, quando utilizadas com respeito, preparo, quando são conscientes, também atuam como os portais para essa experiência. Muitas plantas de expansão da consciência, que são as plantas mestras que a gente chama, elas levam a gente para esse estado de presença. Porém, não é só dessa forma, né, que é possível chegar lá. Eu sou um condutor de cerimônias com a medicina ayahuasca, mas eu reconheço todos os outros caminhos. Através de uma respiração, de um estado de presença, através da conexão com a natureza, tudo isso pode fazer a nossa expansão da consciência acontecer. É importante entender que as plantas, elas não criam algo novo, elas apenas retiram o véu que nos impedem de perceber o que sempre esteve presente. No estado ampliado de consciência, muitas pessoas relatam visões, memórias profundas e compreensões que reorganizam sua forma de existir no mundo. Essas vivências, embora intensas, não são o objetivo final. O verdadeiro ensinamento da omniconsciência não está na experiência em si, mas na integração que acontece depois. O retorno ao cotidiano com um novo olhar, mais sensível, mais responsável e mais alinhado com a verdade interior. Muitas pessoas vão nas cerimônias com a medicina ayahuasca e só são toda aquela expansão quando estão ali dentro sobre aquele efeito do DMT que tem na medicina. E quando chegam na vida, elas entram no seu estado fechado de ser. É importante demais viver a experiência com a medicina ayahuasca ou com qualquer outra forma de expansão da consciência e ir integrando aquilo que você acessou para a sua vida, para o seu dia a dia. Isso é omniconsciência, pegar aquilo que você acessou do seu estado de consciência mais expandido e juntar com o todo que faz parte da sua vida e da sua jornada. O estado de omniconsciência não se revela apenas em rituais ou estados extraordinários. Ele se manifesta também nas coisas pequenas, no silêncio entre dois pensamentos. Consegue compreender? Ele se manifesta também nas pequenas coisas, no silêncio entre dois pensamentos. Olha que coisa mais profunda. No som do vento atravessando as folhas,
no céu estrelado que nos lembra da vastidão da existência. Muitas vezes, esses momentos passam desapercebidos, porque estamos condicionados a viver na pressa, na distração e na repetição automática dos nossos dias. Cara, o nosso dia, às vezes, ele é igual todos os dias. Acorda, toma banho, toma café, troca de roupa, vai trabalhar, almoça, vai trabalhar, volta, janta, rola a telinha do celular, assiste alguma coisa e vai dormir. Um ciclo repetitivo, uma roda de samsara. A única pessoa capaz de tirar desse espaço de repetição é você mesmo. Lembre-se disso. Quando começamos a reconhecer a sutileza, algo se reorganiza internamente. Surge uma sensação de pertencimento, como se uma parte esquecida de nós finalmente encontrasse o seu lugar, percebendo que não estamos perdidos nem desconectados, apenas distraídos. A Omniconsciência nos convida a viver com mais presença, a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, a compreender que fazemos parte de uma grande tapeçaria viva, onde cada fio é essencial. Nenhuma existência é pequena. Nenhuma existência é pequena demais. Nenhum gesto é irrelevante. Esse entendimento muda a forma como lidamos com os desafios, relações e propósito. Ao invés de lutar contra a vida, começamos a caminhar com ela. Ao invés de buscar fora, aprendemos a escutar dentro. A consciência de se tornar um espaço de diálogo, não de controle. Neste livro, o convite não é apenas para você acreditar em algo novo, mas para que se lembre. Lembre-se de que existe uma inteligência maior pulsando em você. Lembre-se de que a separação é uma ilusão sustentada pelo esquecimento. Lembre-se de que despertar não é uma conquista. Despertar é um retorno. Para integrar essa compreensão, faça algo. Faça agora uma breve pausa. Respire profundamente. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Pode fechar os seus olhos. Observe o corpo, os sons ao seu redor, o espaço que você ocupa. Perceba que você não está separado da experiência. Você é a própria experiência acontecendo. Esse simples reconhecimento é um acesso à omniconsciência. E nesse livro, ao longo dele, a gente vai se conectar com muito mais sobre isso tudo. Exploraremos reflexões e vivências que auxiliam na expansão e na integração desse estado de consciência no dia a dia. Esse primeiro capítulo é apenas a abertura deste portal, um convite gentil para que você caminhe com mais presença, sensibilidade e verdade. Este é o primeiro capítulo deste livro. Preste atenção. Que alegria. Aí o capítulo 2, conexão com os elementos da natureza. Farei mais um vídeo falando sobre isso. Vou ler todo esse livro para você. Essa é a decisão tomada nesse estado de presença. A cada dia trarei um capítulo para que a gente possa se conectar. Gratidão, Anuraki.